Michael, eles não ligam pra gente. Yeah, that's true. E isso não é um filme. Parece mais uma paródia. Não trouxe qualidade, não trouxe entretenimento. Quando parecia que ia começar, terminou. Eu vi mais a cara do Joseph do que do Michael. Eu não aguentava mais ver aquele cara. Eu entendo que talvez também Michael não aguentasse mais ver aquele cara. O filme foi acontecendo, as coisas foram passando de forma atropelada. Foi interessante ver o filme, sim. É um filme legal de se ver, mas pro Michael, poxa, eu esperava muito mais. Sinto que os momentos do filme não deixaram a gente criar intimidade direito com o que estava passando. Então foi como se estivesse passando páginas sem ler direito, só fazendo leitura dinâmica. Até mesmo o momento, assim, quando o Michael se queimou e estava no hospital, poderia ter desenvolvido um pouco mais, porque pareceu que a melhora dele foi rápida e pronto, e que o que considerava era a importância do que Joseph queria, de fazer a Picture Tour. Era possível trazer mais o lado humanitário de Michael, sim, mais visitas, o desenvolvimento dele depois, e quando ele retornou para os palcos depois da queimadura, tantas coisas que poderiam ter sido muito mais detalhadas, da parte do que a gente só imagina do que aconteceu. Mas também ter o processo de demonstrar de quando ele saiu de casa efetivamente, de como foi o afastamento dele e do pai, algumas coisas que poderiam trazer mais conexão do fã real e não de só quem tá ali para assistir um filme, de fazer o fã se sentir parte daquela narrativa, se sentir parte da família Jackson, fazer o fã ser parte da negociação, fazer o fã se sentir presente no que o fã queria ter tido a chance de estar presente. Sentir que ele pôde cuidar do Michael de alguma forma. Sentir que o fã poderia estar ali para ouvir o que o Michael falou em um momento sozinho no quarto, falando sozinho sobre o que acreditava que iria conseguir alcançar. Como todos nós sabemos que ele fez uma carta para ele mesmo, falando que ele iria alcançar, dizendo que iria ser chamado de MJ. Enfim, uma demonstração um pouco melhor, às vezes até da própria primeira cirurgia que ele fez e de como é que foi para ele esse sentimento, sabe, trazer sobre a queda ensaiando e do que foi acontecendo com as cirurgias do nariz e tudo mais, e não só como se fossem detalhes, porque foi e é um assunto polêmico da vida dele. Poderia ter trazido com mais cuidado, ter trazido sobre a questão do lúpus, sabe, tipo, não demonstrou o desenvolvimento do vitiligo, não demonstrou, por exemplo, seria uma chance muito legal de falar sobre o acompanhamento psicológico que Michael teve na época e que não foi trazido para o público, o que estava acontecendo com vitiligo, sabe, ter o diagnóstico de dizer, poxa, esse vitiligo é uma questão emocional que pode ter sido desencadeada por conta do que você passou com seu pai, com toda a pressão, ou a pele e o corpo é o primeiro contato da agressão. Eu poderia ter trazido alguma coisa, sabe? Se fosse uma minissérie sobre qualquer coisa aí, tal, qualquer assunto que fosse, ou algo fictício, até teria sido legal. Olhando aquele filme como uma história de alguém, sabe, que não fosse o Michael, ou então que fosse só realmente uma história completamente inventada, tava até legal, porque não se tinha muito contexto, tudo bem. O que teve na tela seria o suficiente para entender a narrativa de um cantor que não sei o que, beleza. Mas pro Michael, sabe, passou a parte dele pequeno e ele querer se afastar daquilo, a mudança do Jackson 5 para The Jackson, mas não explica o que aconteceu com Jermaine, por exemplo. Poderia ter citado mais o que aconteceu com Jermaine, o porquê que o Jackson acabou e o porquê que começou The Jackson, fazer o público entender realmente a trajetória e não deixar tudo entre linhas, porque para quem não é muito fã de Michael não consegue entender direito as transições, ou até mesmo quem é, em muitos momentos não tem uma linha do tempo precisa. Poderia ter uma linha do tempo apresentando 1986 tal, barará, o que foi que aconteceu 1982 tal, não sei o que, como foi no momento que ele lançou Off The Wall, trazer a informação de que naquela época todo mundo estava cansado da música disco, do tipo de música disco. E aí, tudo bem, aqui no Brasil a gente tem costume de chamar o CD ou até mesmo vinil de disco vinil, mas estou falando do disco music. E aí, tava tendo um protesto até contra a música disco, que tava as pessoas cansadas e estavam quebrando vinil de música disco. E Michael tava pra lançar o Off The Wall, sabe? Tipo, do que foi o Off The Wall também. Não fez sentir que Off The Wall foi o CD, foi esse compilado de músicas fantásticas, sabe? Thriller foi o auge do auge e é o auge do auge da música mundial. Mas o Off The Wall é um grande passo para chegar no Thriller. Sem o Off The Wall, não tem Thriller.
a maturação musical de Michael não teria acontecido quando começa a tocar um Looking to the window, can't help it, wanting to... Pô, mano, poderia ter explorado algumas coisas, sabe? Até o processo de gravação um pouco mais e não só passar como se fosse um trailer. Porque a sensação é que tudo depois do TikTok e dos vídeos curtos virou algo assim, tipo, cortes para viralizar. Então até mesmo o filme parece um bocado de corte viral junto, pequenas partes de trailer junto. Quando tem a transição do Victor pra Bad, pô, parece que o filme vai começar ali e não que ele vai parar. E não explora tanto assim, tipo, Michael acaba de sair de uma coisa do enfrentamento do pai e uma das coisas que é muito difundida pela mídia é uma figura frágil de Michael. Não mostra ele como um grande empresário, não mostra ele como um cara que fora do palco também tinha uma força, um poder. Associa muito a voz dele e a postura dele a algo mais infantil, afeminado ou frágil, quando ele teve que ter postura muitas vezes, muito tempo, e uma força e uma determinação que não condiz com essa imagem, sabe? Ela é parte dele, sim, mas ele é tão extenso e tem uma amplitude tão grande e uma dinâmica muito forte que ele também era um cara gangster. Ele também era um cara, sabe, forte, denso. Ele lutava. Tem tipo, o cara era faixa preta. E aí poderia ter trazido um pouco mais, por exemplo, que até mesmo a transição dá uma conotação de que o Bad, a pergunta do Who's Bad, é uma resposta a tudo que a mídia estava falando dele. E foi um álbum que não ganhou nenhum prêmio. Bad não ganhou nenhum prêmio. Mas poderia ter trazido que talvez essa coisa do Who's Bad, essa coisa do início da letra, falando Your body's mine, stick around, meu Deus, mano. Sabe, tipo, mostre seu rosto aí na luz do dia pra eu poder ver e você, vamos ver suas caras, vamos ver da qual que você é. E aí, tipo, é uma música que, mesmo ele falando sobre quem é o mais, né, malvadão, pá, ele fala sobre transformar o mundo num local melhor. E, enfim, até mesmo numa música que poderia ser somente centrada no ego e no que, pá, eu sou o cara, vocês é nada, eu sou o cara. Poderia ter trazido somente isso, mas ele traz uma coisa também de uma transformação humanitária, porque ele é muito mais do que um cantor, um artista, uma personalidade, uma celebridade, uma pessoa famosa, o cara mais famoso do mundo. Ele é um humanitário. Todas as cidades que Michael visitava, ia fazer show, ele visitava hospitais. O cara fazia doação do lucro da turnê para caridade, para causas sociais. Passou o filme e não trouxeram nem que ele fez We Are The World. É uma das músicas mais importantes do mundo. A música reuniu diversas personalidades da época. Juntou as pessoas de sucesso num momento extremamente racista do mundo. Não que tenha mudado muita coisa, mas como no próprio filme passa, ele foi o primeiro artista negro a tocar na MTV. E muitos dos artistas citados no catálogo da CBS estavam no clipe do We Are The World. Estavam participando daquela ação social, né? Enfim, para uma história de um ser humano comum, já precisariam de muitas nuances trazidas para entender o contexto daquela pessoa. Imagine de uma personalidade que, tipo, como a própria atriz que fez a mãe dele fala, a história de Michael é a história de todos nós, porque a história de todos nós é impactada diariamente em diversas camadas por quem Michael Jackson foi, por quem Michael Jackson conseguiu acessar ser, por quem ele criou dele mesmo, desde roupa, a música, a alimentação, entende? Se hoje a gente tem como pegar uma Pepsi ou se vestir de tal forma, é porque tem a influência dele. Desde o cabelo, desde a maquiagem, até mesmo Michael é extremamente importante para o avanço da tecnologia de recuperação de pessoas queimadas, para a recuperação e do cuidado da saúde de pessoas com vitiligo, para a recuperação e saúde de pessoas com lúpus. Ele está em todas as camadas. Ele salvou a indústria musical. Se hoje você tem videoclipe que parece um short filme dos artistas que você gosta de acompanhar, ele começou isso, mano. Ele trouxe cineasta para dirigir clipe musical, todo um outro cuidado. Ele trouxe avanço para a tecnologia da música por ter como investir ele mesmo no que ele queria e não precisar da gravadora para pagar o clipe. A maioria dos artistas hoje precisam totalmente do orçamento da gravadora para poder existir. Poucos vão tirar milhões para realmente fazer um clipe fantástico. Ainda mais que hoje, com acesso à tecnologia, tudo é muito mais simples e, né, não tem que ter um investimento tão grande como alguém que fez Thriller, não tem?
não tem comparação. Então, o que a gente teve aqui é um filme que, ok, para uma população que estava querendo receber aquele filme, já é alguma coisa, sabe? Mas ainda não é o que poderia ser. A expectativa do que o filme traria e poderia ser, tudo bem que a expectativa é sempre muito pessoal e a gente não vai fazer o filme. Cada um vai ter um filme diferente na sua cabeça e do que esperava que o filme poderia ser. Mas ele não chega perto, nem um pouco, de trazer aquela mágica mesmo do que é Michael. Poxa, por mais que tenha uma execução muito massa, a atuação de Jafar é muito massa. A movimentação, a dança, o cuidado com os detalhes, tudo é muito interessante. Mas, poxa, tem um pó assim da mágica e até mesmo do que é trazido sobre o Peter Pan. Poxa, que falta um pouquinho. Acho que talvez se tivesse um toque da Disney, um toque de alguma coisa que não fosse só uma ideia documentário, biografia, talvez tivesse uma nuance um pouco mais, não sei, talvez algo muito singelo, sabe? É muito interessante ver o fascínio pelo Peter Pan e aí pelo nariz do Peter Pan. E, enfim, a capa do Invincible tem uma coisa assim, Peter Pan. E a gente, né, pô, são tantas conexões, tantas coisas que na vida de Mike são tão simbólicas, é tão semiótica, sabe? A carreira do cara foi construída em cima da semiótica. É um cuidado com a imagem muito massa. Poderia ter passado alguns ensaios fotográficos para fazer o bad, fazer uma transição um pouco melhor, né, do que estava acontecendo, porque passar premiações, passar algumas coisas, poxa, que realmente para poder cuidar de tudo precisaria ter uma minissérie com, sei lá, 500 episódios. Mas não sei, não deu uma sensação de apaixonamento, sabe? O filme não deixa você se apaixonar, porque quando você começa a se apaixonar já tá mudando, e aí quando você começa a gostar já tá diferente, e aí você tá ali naquela coisa, naquele ritmo e aí aparece Joey de novo, Joseph de novo. Poderia ter trazido mais sobre Catherine, ela. Poxa, seria fantástico trazer mais o olhar da mãe do Michael Jackson. Foi igual a carreira do Neymar. Poderia ter sido